Oi pessoal do Livrando, como vocês podem ver, hoje o nosso cenário tá um pouquinho mudado. Mas assim, a gente tem que se adaptar, né? Tudo na vida é uma questão de adaptação. É que eu terminei esse livro e queria muito falar com vocês sobre ele. E eu não sei quando é que eu vou conseguir gravar no meu lugar costumeiro, então me permitam. Eu queria falar com vocês sobre este livro aqui. Ele se chama Mundo Sem Fim. Na verdade, são dois livros, volume 1 e volume 2, do Ken Follett. Eu gosto muito desse autor, leio bastante ele, muitas coisas. Mas é o tipo do autor que eu preciso ler, né? Eu leio e eu preciso dar um tempo antes de pegar novamente. Porque senão eu fico com a impressão que a história tá um pouco repetitiva, assim. O primeiro livro desse homem que eu li foi O Buraco na Agulha, que é um livro que se passa durante a Segunda Guerra Mundial, com espionagem e tal. E ele rendeu um filme, que é antigo também, que é com o Donald Sutherland. É, isso. O pai do Jack Bauer, do 24 Horas. E é sensacional o filme. E o livro também. O livro é muito bom. Enfim, foi assim que eu conheci esse autor. Fui lendo várias coisas dele. Entre 2012 e 2013, eu li um livro super famoso dele, que muita gente conhece, chamado Os Pilares da Terra. Como já passou muito tempo, eu não vou gravar um vídeo sobre esse livro pra vocês, porque eu teria que reler o livro, assim, pra poder falar alguma coisa com substância, sabe? Mas enfim, o fato é que eu descobri esses livros aqui, que seriam uma espécie de continuação, embora se passem 200 anos depois da construção da catedral, que é o grande mote dos Pilares da Terra. E aí, comprei, tô lendo e tal, acabei de ler esse aqui, volume 1. E é muito legal, Nós temos então agora a cidade, né, de Kingsbridge, que é um priorado. Então, essa cidade pertence ao mosteiro, né? No priorado a gente tem a divisão entre o prior, né, que é o monge, o padre responsável pela catedral, e agora, nesse tempo, já tem também as freiras. Mas é tudo do priorado, né? É tudo dos homens, né? Enfim. E aí, esse livro aqui, ele começa com um crime. São 4 crianças que testemunham um crime. Um soldado que luta contra 2 outros soldados, os mata e fica muito ferido. 3 crianças fogem e uma 4ª criança, que é um Martin, ele ajuda esse soldado e o soldado conta pra ele um segredo. Ou melhor, o começo de um segredo, né? O soldado diz pra ele que ele trazia uma carta da rainha, ele enterra essa carta e ele diz assim, eu recebi uma missão, mas eu não vou cumprir porque eu acho que seria muito destrutivo. Esse segredo é muito sério, muito grave, então eu não vou contar pra ninguém. Eu vou esconder essa carta aqui e quando tu souber que eu morri, tu pega essa carta e entrega pro primeiro padre que tu achar. O fato é que daí o Martin ajuda ele a voltar pra catedral, aliás, a voltar pra cidade, e lá na cidade ele se torna monge. Porque ele sabe que se ele sair dos muros da catedral, né, dos muros do priorado, digamos assim, se ele sair da cidade, ele com certeza vai ser morto pelas pessoas que estavam tentando se apoderar do segredo. Ou as pessoas que mandaram o segredo. Isso também é segredo. Enfim. Então ali nós temos essas 4 crianças, seriam 2 irmãos, o Martin e o Ralph, cujo pai que era cavaleiro e acabou perdendo tudo e se tornando um pensionista do priorado, e é um cara bem ressentido e tal, porque perdeu tudo. A terceira menina é a Gwenda. A Gwenda, ela é de uma família paupérrima, de uma cidadezinha do lado, de Kingsbridge. O pai dela, ele roubava, e aí ele perdeu uma mão, e aí ele ensinou os filhos a roubar para sustentar a família. Eles literalmente roubavam para sobreviver, enfim. E aí a Gwenda, então, nesse dia, inclusive, ela rouba a bolsa do pai do Martin e do Ralph. Só que, e é justamente, ela rouba essa bolsa que tinha todo o dinheiro que eles tinham para pagar uma dívida. E foi por não pagar essa dívida
que eles acabaram perdendo tudo e se tornando pensionistas do priorado. E a última é a Caris. A Caris é rica, uma menina rica, filha de um pai comerciante de lã. E aí, enfim, ela é muito inteligente, muito à frente do seu tempo, todas aquelas coisas. E aí o livro vai dando saltos, né, até a vida adulta deles. E toda a história gira em torno, mais ou menos, de uma ponte que tinha sido construída na época da construção da catedral. Essa ponte cai. E aí, os mercadores pressionam o priorado para construir uma nova ponte, porque a cidade de Kingsbridge abriga uma feira de lã, que é super importante. Sem essa feira de lã, as pessoas não teriam a sua atividade e a cidade ficaria pobre, não teria dinheiro para pagar os impostos que o priorado cobra, e no fim das contas todo mundo ia morrer de fome. Então o mote da história é esse. O Merton se prova um grande construtor, mas ele é muito injustiçado e não consegue entrar na guilda dos construtores. Mas ele é muito inteligente, muito gêniozinho. É ele que projeta a ponte, constrói um pedaço da ponte, mas depois ele é demitido. Ele é apaixonado pela Caris. O Ralph, ele é doado pelo pai dele pro Conde Roland para ser escudeiro e depois cavaleiro. E a Gwenda mora com o pai. O pai dela o pai dela vende ela 2 vezes. A primeira vez é em troca de uma vaca. E ela é vendida para uns malfeitores e ela mata 2 homens para fugir. Ela consegue voltar para a cidade. A segunda vez ela consegue se escapar sem precisar machucar ninguém. E ela se casa com o Wulfric, que sempre foi apaixonada por uma outra menina, mas que não pôde casar com essa menina porque o Ralph fez uma coisa horrível com ele. E aí a Gwenda foi e convenceu o Wulfric a se apaixonar por ela. E a história, então, vai girando na vida dessas 4 pessoas e das pessoas que se relacionam com eles. É muito interessante porque esse primeiro livro se passa entre 1330 e 1337. Então, ali o começo da Guerra dos 100 Anos. E vai mostrando, ele explica assim, o que era um hospital nos termos de 1330, como é que era o funcionamento das cidades, das guildas, como é que era a construção. Para pessoas que gostam de arquitetura e construção, é muito interessante. E aí, o livro vai usando, né, a história da construção da ponte, do desenvolvimento da cidade, como o pano de fundo para mostrar como era a vida na Inglaterra nessa época. Eu gostei muito. O grande vilão da história é o novo prior, o Goodwin. O Goodwin é primo da Caris. E, tipo, ele é um cara que acha que porque ele tá a serviço de Deus, tudo se justifica e tudo é permitido. Cara, ele é mau pra cacete, ele é muito malvado. Tipo, muito malvado. E aí, ele então é o grande vilão. E ele vai prejudicando a vida das pessoas de todas as maneiras, assim. Nessa parte, o livro, ele é, digamos assim, um pouco repetitivo com a história da construção da catedral que a gente tem aqui no Os Pilares da Terra. Como eu disse, eu já li o livro há muito tempo, mas eu me lembro bem que existia assim, um antagonista bem forte que não queria que a catedral fosse construída. E o Prior Philip, que era o mocinho, que tentava de todas as maneiras construir a sua catedral, era um cara muito bondoso, muito inteligente e tal. E daí todos os construtores ali que se metiam na treta. Enfim, o livro tem muito sexo, não tem drogas nem rock and roll, mas tem muito sexo. Que é uma característica do Ken Follett, assim, ele sempre mistura elementos sexuais nas histórias, assim. É meio que... eu não sei se é essa a ideia dele, tá? Mas é meio que uma coisa assim de desconstrução, sabe? De mostrar que, embora todo mundo pense que as pessoas eram recatadas, que as mulheres casavam virgem, castidade, porque naquela época tu podia ser acusada de... tu era uma mercadoria do teu pai, do teu marido, enfim. Rolava muita pegação, assim. Então ele tem descrições de atos sexuais e tal. Tem toda essa parte, assim, picante, por assim dizer. Mas não é, assim, o principal do livro, tá? É só pra dizer que tem bastante. E acho que é isso, assim, né? Vou ler o volume 2 e daí provavelmente vou fazer um videozinho maior, né? Pra poder fazer um fechamento e tal, legal. Mas, assim, sugiro muito, tá? Comecei a ler... Deixa eu ver...
lá por sexta, né? Eu comecei a ler numa sexta, hoje é terça, acabei, dei um gás, assim, apesar de tudo, porque o livro é muito bom, ele te pega, assim, dá muita vontade, sabe? Apesar de ser um livro, assim, que ele é feito sobre... Acho que todos os livros talvez sejam feitos assim, mas ele é muito assim, um obstáculo. Aí os mocinhos vencem aquele obstáculo. Aí tu pensa, e daí dá tudo errado. Daí vem um novo obstáculo, sabe? E daí os mocinhos correm pro novo, correm pro próximo. Sabe? Um negócio meio Super Mario, assim. Vamos lá, sabe? Mas o livro é interessante. O retrato histórico dele me parece muito fidedigno, assim. É muito crível, acho que essa é a melhor palavra. É uma leitura gostosa, então recomendo muito, tá? Vou repetir aqui, ó. Vou mostrar a capinha. É Ken Follett, o autor. Mundo Sem Fim, tá? São 2 volumes. A capa é linda, olhem só como é bonita. Né? Eu adoro livro com capa bonita. Farei um post só sobre só falando sobre capas, assim. Porque é o que me faz ter vontade de abrir o livro pra saber qual é a história. Acho que vocês também. Então, por favor, tá? Se inscrevam no canal, comentem, né? Vamos lá, falem bastante sobre o autor. Se vocês já leram outros livros dele, eu já li muitos livros dele, sabe? Mas, enfim, acho que talvez não valha a pena falar sobre todos, tá? Então, comentem aqui, se inscrevam no canal e até o nosso próximo encontro.